Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é a aula da semana 37 de Ciências. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho, é só você procurar na playlist e assistir a sua aula. Hoje eu estou aqui na escola, estou na nossa sala de aula, vim matar as saudades e agora nós estamos com um plano aí para voltar às aulas para a gente ver como é que vai funcionar. Não vai ser todo mundo que vai voltar para a escola e não vai ser todos os dias. Então o prof escolheu ali 5 alunos da turma, os alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, que o prof precisa ajudar, eles vão vir para a escola seguindo todos os protocolos, né, de recomendação, vão usar máscara, vão ficar distantes um do outro, vão usar álcool em gel, lavar bem as mãos sempre. E esses 5 alunos vão vir 2 vezes até o fim do ano aqui para a escola. Um é na próxima semana e outro pula a outra semana na outra ainda. Então, 2 vezes nós viremos aqui para a escola com esses alunos. E cada turma fez esse rodízio. Então, esses 5 alunos virão, o prof vai dar aí uma reforçada, né, nos conteúdos com eles, e os outros continuam fazendo as atividades de casa. Esses alunos que vêm para a escola também vão fazer essas atividades de casa. É como se eles tivessem vindo aqui receber um reforço. Beleza? Aproveita que você está aí no vídeo, já dá um curtir aí, comenta o que você achou agora, se a gente deve voltar, não deve voltar, o que você está achando de tudo isso, e vamos para a aula. E para a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Covid-19, o famoso coronavírus. O prof ainda não falou sobre isso aqui no canal, né, especificamente. Vamos aproveitar então a nossa aula de ciências, aproveitar que a gente está pensando em voltar, né, que o pessoal está achando que a pandemia acabou. Vamos ver o que faz esse coronavírus no nosso corpo. Essa aqui é uma imagem do famoso coronavírus, né? Mas o que significa coronavírus? A palavra corona, ela significa coroa numa língua antiga chamada latim. E a palavra vírus significa toxina também nessa língua antiga que é o latim. Então, coronavírus é a toxina da coroa. E por que coroa? Essa capinha, esse negocinho vermelho ali que a gente vê em volta do vírus, nessa imagem menor aqui, ó, ela é como se fosse uma coroazinha, né? E a gente vê melhor essa coisinha aqui nessa imagem que o professor circulou, né? Essa coroa que ela forma. E para que serve isso aí? Serve para o vírus se acoplar na nossa célula e para ele conseguir se reproduzir. Então, os vírus, eles são seres minúsculos, né, que só dá para ver por microscópio, que precisam de um hospedeiro para sobreviver. O vírus não se importa se ele mata ou não o hospedeiro. O que ele quer? Ele quer se reproduzir. É só isso que é a função do vírus. Ele é um dos seres vivos com a estrutura celular menor que existe. E ele só quer se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. E para isso ele precisa desse hospedeiro, que são as células do nosso corpo, né? E o que significa Covid-19? Covid-19 é uma sigla de uma expressão em inglês, que é Coronavirus Disease. O que é esse coronavírus? Então, o CO é o corona, o V e o I é o vírus, né, que em português a gente chama de vírus, e o D ali no final é disease, que é doença em inglês. E o número 19, ele remete ao ano em que os primeiros casos aconteceram, né, lá em Wuhan, na China. Então, por isso que é Covid-19. Para descobrir o que o coronavírus faz no nosso corpo, imagine a seguinte situação. Você saiu de casa sem proteção nenhuma e encostou em alguma superfície, pode ser no trinco de uma porta, pode ser numa placa, pode ser na mão de outra pessoa. Então você encostou em algum lugar onde outra pessoa havia deixado gotículas, né? Essa pessoa aí que estaria infectada com o coronavírus. Então ela deixou essas gotículas e você colocou a mão ali e depois colocou a mão no seu rosto, no nariz, na boca ou até mesmo nos olhos ou nos ouvidos. E aí você acabou se infectando com o coronavírus. Quando o coronavírus entra no seu corpo, ele vai ou para a corrente sanguínea ou para as vias respiratórias. E aí ele começa a se multiplicar.
se multiplicar muito, mas muito e muito rápido. E é por isso que as pessoas relatam que tem uma perda da sensação de cheiro e gosto. Então você perde essa sensação, né? Você não consegue mais sentir cheiros e não consegue mais sentir gostos quando o vírus começa a se multiplicar dentro das suas mucosas, dentro do seu nariz ou dentro da sua boca, né? E o vírus, ele tem um período de incubação. O que é esse período de incubação? É o tempo que o vírus demora para se reproduzir. Normalmente, o vírus leva ali 14 dias para se reproduzir e morrer. É por isso que a gente precisa ficar ali em quarentena, né, de 14 dias quando descobre que tem coronavírus, porque é o tempo médio que o vírus demora entre ele entrar no corpo do hospedeiro, né, no caso o ser humano, e ele se reproduzir e morrer. Quando o vírus entra ali no nosso corpo, ele vai começando a atacar as nossas células, ele vai se grudando célula por célula até matar essas células e se reproduzir. E normalmente isso acontece lá pelo 4º dia depois da infecção. Então, depois do 4º dia, a pessoa que pegou o coronavírus, ela já tem vírus suficiente, já tem ali muitos vírus dentro dela, para que quando ela falar, quando ela tossir, quando ela espirrar, ela solte esse vírus pelo ar. E aí pode infectar outras pessoas. Perceberam como é que o vírus, então, ele se reproduz? Ele entra numa pessoa, aí ele se reproduz um monte, aí essa pessoa solta para outra pessoa sem querer, e o vírus se reproduz nessa outra pessoa, e assim o coronavírus cresce, cresce, cresce. É por isso que ele tomou todas essas proporções que nós temos aí. E o problema é, até o 4º dia, a gente não sabe que está com coronavírus, né? É a partir desse dia que a gente começa a perder o cheiro, a sensação de cheiro, a sensação de gosto. Então a gente pode infectar uma pessoa sem saber que está com ela. E além do mais, tem pessoas que não têm sintomas, então elas também podem infectar outras pessoas mesmo sem saber. Por isso é importante usar máscara e sempre lavar as mãos e passar álcool em gel quando puder. Então lá pelo 6º dia começam a vir outros sintomas no corpo da pessoa que pegou coronavírus. Começa a dar febre, começa a dar uma tosse seca, que é uma inflamação dos pulmões, né? Não são todas as pessoas que desenvolvem, mas muitas pessoas reclamam dessa tosse seca porque os pulmões estão inflamados. E a febre e a tosse seca, na verdade, não é o coronavírus que causa, é o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo está tentando se defender desse ser estranho, né? Que são os vírus, que é o coronavírus que está ali dentro da gente. Para as pessoas que têm sintomas mais leves, começa a vir aí cansaço, falta de ar e também um acúmulo de catarro nos pulmões. O catarro começa a ficar no lugar onde deveria estar o ar. Pode ter pessoas que têm ainda sintomas mais graves, né? Porque o coronavírus ele afeta o pulmão, mas dependendo ele também pode afetar o teu sistema digestório. E é por isso que algumas pessoas têm vômito, têm náuseas e têm diarreia, né? Tem relatos, são casos mais raros, mas eles existem também. Porém, a maioria das pessoas, ali em 14 dias, que é o período de incubação do vírus, elas passam, acabou os sintomas, beleza, estão curadas. Então, 80% dos adultos acontece isso e 97% de crianças e adolescentes também acontece isso. O que significa esse 80%? Quer dizer o quê? Que cada 100 adultos que pegam coronavírus, mais ou menos 80 deles vão se curar sem nem precisar ir no médico, né? Não vão nem ter diarreia lá, dali, aqueles sintomas um pouquinho mais graves. E os adolescentes e crianças, a cada 100 deles que pegam, 97 deles vão se curar sem precisar ir no médico. Isso o prof está falando de adultos, adolescentes e crianças que não têm, né, outras doenças crônicas que podem aí agravar o coronavírus, como a gente vai ver daqui para frente. Então, essas pessoas elas têm aí os sintomas leves, né, com 7 dias começa a dar ali a febre e tal, e aí os moderados são aqueles que começam a dar um cansaço e tal. Então, algumas pessoas com 7 dias já estão tranquilos, mas com 14 dias
outras que precisam desse tempo maior, né? Precisam de 14 dias. Então, por isso que esse período de 14 dias foi adotado como segurança. Porque mesmo as pessoas que se curam em 7 dias, não tem como saber que ela vai se curar em 7 dias. Então, precisa dar todo esse tempo aí de 2 semanas para ter certeza. Em idosos e nas pessoas mais velhas, né, e nas pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, problemas cardiovasculares, que são os problemas do coração, e as pessoas que têm asma, o coronavírus aí ele é muito, muito perigoso. Por quê? Porque ele afeta essas pessoas de uma forma diferente. Então, normalmente essas pessoas têm pneumonia grave, quando chega ali no período de 7, 8 dias, que é para ela estar quase que se curando, esses sintomas ficam muito piores. Então, começa a dar muito mais febre, começa a dar muito mais cansaço, muito mais tontura. Então, essas pessoas do grupo de risco, e que são os idosos, as pessoas com as doenças que eu falou, e também de outras doenças crônicas, elas vão ter algumas coisas diferentes. Elas vão ter uma falta de ar e vão precisar ser hospitalizadas, né, para fazer uma ventilação mecânica. E essas pessoas podem desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é quando os pulmões, ao invés de estarem cheios de oxigênio, né, para fazer ali a troca, para trocar por gás carbônico e tal, ele começa a reter muito líquido, né? Esse verdinho aí da imagem é o líquido dos pulmões. Ali devia ter ar, só que tem o quê? Tem líquido. E aí a pessoa pode ter uma insuficiência respiratória grave, que pode ser fatal. A pessoa não consegue respirar. Então a pessoa pode levar aí até 56 dias para se recuperar. Então são quase 2 meses de recuperação do coronavírus, além das sequelas que vai ter depois, que os cientistas ainda não sabem muito bem quais são, porque é uma doença nova, então tem que esperar. E essa doença, né, o coronavírus, pode ser fatal para entre 1 e 3 infectados. Então, a cada 100. Então, imagina assim, que 100 pessoas pegarem do grupo de risco, né? Então, 100 pessoas idosas pegaram, por exemplo, então ela vai ser fatal para entre 1 e 3 pessoas. Então, até 3 pessoas podem morrer dessas 100. Parece pouco quando a gente está dizendo assim, 100 pessoas, só 3 vão morrer. Primeiro que a gente está falando de morrer, né? Que é uma coisa que não tem reversão mais, é impossível voltar à vida. Só que se a gente pega uma cidade como Francisco Beltrão, que tem 100 mil habitantes, por exemplo, se 100 mil habitantes pegarem, então entre 1.000 e 3.000 pessoas vão morrer. 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, é muita gente morrendo. É por isso que o coronavírus ele é assim, bem complicado. Porque as pessoas morrem por ele. Só que, além disso, temos outro problema. As pessoas infectadas, que podem até não morrer, mas elas ocupam lugar no hospital. E se a gente for pegar aqui Francisco Beltrão não tem acho que nem 50 vagas de hospital para coronavírus. Se eu não me engano, são acho que 20 vagas. Então, é muita pouca vaga para muitas pessoas. É por isso que nós temos que nos cuidar, usar máscara, lavar as mãos sempre que possível, se não for possível, usar álcool em gel. O álcool em gel, ele é para substituir o sabão em pó, o sabão em pó não, o sabão se não tem, tá bom? Então você só usa álcool em gel se não for possível você lavar a mão. Nada de deixar de lavar a mão e ficar passando álcool em gel. Passa álcool em gel só se você não puder lavar a mão. Então, aqui está algumas dicas, né? Usar máscara, lavar as mãos e ficar em casa, se você puder. É muito importante que a gente fique em casa, que a gente use máscara, que a gente lave as mãos ou passe álcool em gel quando não puder lavar as mãos, porque isso pode salvar vidas. Aí vocês vão dizer, prof, mas a gente nem é do grupo de risco, nós temos 8 anos, nós temos 9 anos, nós temos 10 anos. Mas vocês têm que saber o que o prof falou antes. Vocês podem não apresentar sintoma nenhum, né? Podem não fazer mal nenhum para vocês, mas vocês moram aí com os pais de vocês, vocês convivem com os avós, vocês convivem com outras pessoas e você pode transmitir essa doença mesmo sem saber que você tem ela. Por isso, faça todos esses cuidados aí, beleza?
Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não gostou, deixa o like para baixo, não tem problema nenhum. Comenta no vídeo o que você achou dessa volta às aulas, se você acha que todo mundo devia voltar, se você acha que ninguém devia voltar, escreve nos comentários, o prof quer saber. Tá bom? Não esquece aí de usar sua máscara, o prof tá sem, mas a minha tá aqui e eu tô sem porque eu tô sozinho aqui na sala, né? Quando o prof vai lá junto com os outros professores, eu coloco a máscara. Então é isso, até a próxima aula. Tchau! Estação